Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo que já está entre nós. Muito obrigado, pode se sentar, em nome de Jesus. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, com o que você já ouviu até aqui, de quem é Jerusalém? Você já sabe que remonta a eras, né? Já remonta a eras. Quem lembra de 1800 anos antes de Cristo? Depois, qual a data? Quem trouxe a capital do reino para Jerusalém? Amém, glória a Deus. Vocês viram no vídeo que o Fantástico fez uma belíssima matéria sobre a problemática e falando da história de Jerusalém, que envolve Jerusalém. E depois do vídeo do Fantástico, nós colocamos um pouquinho o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falando, agradecendo ao presidente americano pela declaração e fazendo uma convocação. Olha, as outras nações, juntem-se à América. Juntem-se à América. Porque o reconhecimento americano, o reconhecimento do presidente sobre Jerusalém é legítimo. É um reconhecimento o quê? Legítimo. Aquela terra ali é uma terra por direito, como nós já vimos até agora, do povo judeu. Amém? É por direito do povo o quê? Judeu. Bom, meus amados, é muito importante nós começarmos agora a caminhar, porque como nós falamos em Jerusalém, a capital do reino de Israel, a construção do templo de Salomão, a construção do templo de Herodes, e todos os eventos relacionados à pessoa do Senhor Jesus acontecerá, morte, ressurreição do Senhor Jesus, nascimento da igreja, isso tudo vai acontecer na cidade de Jerusalém. E de Jerusalém o evangelho vai para outras cidades e até gentílicas, como a própria Antioquia da Síria, e nós vamos chegar até o ano 70 depois de Cristo. Vocês percebem que até agora não se menciona, nós não falamos de nenhuma aparição de árabes no terreno, no território? Não existe. Você vê, agora nós estamos em 70 depois de Cristo, onde o general Tito irá agora massacrar completamente o povo, vai massacrar completamente o povo, e é interessante que na destruição, que ele vai destruir o templo, volta um pouquinho aquela imagem do templo com a cúpula de Omã, isso, e é interessante que nessa destruição, hoje o que nós temos hoje, lembra que aquela cúpula, aquela região da cúpula dourada, era onde estava o templo antigo, tá? E aqui abaixo, Muro das Lamentações, está vendo uma setazinha vindo aqui, ó? Aquele murinho ali, isso, ali o Muro das Lamentações. E é importante que quando Deus deu a oportunidade de acompanharmos nosso reverendo em Jerusalém, nós temos uma entradinha aqui à esquerda, que você vai para tipo uma passagem subterrânea, e lá você verá as pedras colossais do muro de arrima da época. Então, quando nós falamos, segundo alguns historiadores e o nosso último guia, deste muro, nós não estamos falando do muro do templo antigo, mas o muro de arrima. O muro de arrima. Quem lembra quando eu mostrei o templo que Herodes construiu? Toda aquela cercado em volta, aquele lá, foi feito um muro de arrima, e hoje essa parte do muro que nós vemos é parte do muro de arrima e não o muro do templo de Salomão. Por quê? Porque o templo foi destruído, como disse a profecia lá em Mateus capítulo 24, que não iria ficar pedra sobre pedra. É cumprimento. Se tivesse ali um pedaço do templo, a Bíblia estaria mentindo, e a Bíblia não mente, porque é a palavra de Deus, tudo que ele fala se cumpre. Amém? Então não ficou pedra sobre pedra, foi derrubado realmente. Agora, existem dados interessantes que deveríamos saber. Uma dessas idas a Jerusalém com o nosso reverendo, foi perguntado se houve algumas escavações na parte ali interior da cúpula de Omar. E eles falaram assim: não, os muçulmanos não deixam escavar aqui. Você imagina, se fizessem escavações ali, quantos achados arqueológicos
queria comprovar muitas histórias dos judeus do templo, iria trazer à tona, mas não se faz nenhum tipo de escavação ali, tá? Bom, volta lá para o ano 70, então no ano 70 nós temos o general Tito que vai destruir Jerusalém, o templo, ele vai passar, nós vamos ter essa configuração que eu mostrei a vocês agora no final, e quando chega em 135, nós temos Adriano. Adriano, gente, qual a tentativa de Adriano aqui? Adriano, ele tenta desnacionalizar o povo judeu. Ele pega Jerusalém e muda o nome de Jerusalém, Paelia Capitolina, uma homenagem ao deus Júpiter. E já com Israel, ele vai fazer uma afronta ao povo judeu, vai trazer um significado que lembrava os filisteus, os maiores inimigos do povo de Israel, e vai dar o nome de Palestina. Então, em 70, a destruição do templo. Em 135, um outro massacre em Jerusalém, em Israel, onde muitos judeus vão sofrer na mão deste homem. E passando 132, eu queria só falar um pouquinho sobre essa decisão, as tentativas de desnacionalizar os judeus, que esses imperadores endemoniados sempre fizeram isso na história. Vocês lembram na Babilônia o que fizeram com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês veem ali que o nome Daniel, que significa Deus é meu juiz, ele muda para Beltesazar, tesouro de Bel. Então, quando você ouve falar que Adriano mudou o nome de Jerusalém, essas ações malignas desses imperadores endemoniados já havia acontecendo na história. Já havia acontecendo o quê? Na história. Então, quer dizer, esse mundanismo que entrou no coração de Adriano, essa questão maligna de desnacionalizar os judeus, nós já vimos isso na história aí, com os Daniel e os 3 hebreus, tá? Bom, a gente passando um pouquinho sobre essa questão, é interessante a gente falar das invasões na Terra Santa. Primeiro nós temos, fazendo uma reflexão bem antes, os romanos, de 63 até, vamos botar aí 313, mas pode botar um bocadinho mais para frente, nós temos os romanos. Nós temos também os bizantinos. O Império Romano vai cristianizar-se, e eles também irão fazer uma frente de domínio sobre a Terra Santa, e em especial Jerusalém, até 636. Nós temos também reinos árabes. 3 reinos árabes irão dominar essa região da Terra Santa: os abássidas, os fatímidas e os omaias. São 3 reinos muçulmanos que irão pegar de 638 até 1098 depois de Cristo. São invasões na Terra Santa e domínio da cidade de Jerusalém. Nós teremos os cruzados, que vai de 1099 até 1291, invadindo a terra. Nós teremos os mamelucos, otomanos e os britânicos. Agora é interessante falar de 1917, porque quando falamos dessas invasões sobre a Terra Santa, ela terá um fim, vai parar de ter essas invasões. Em 1917 nós temos o Lorde Britânico, que ele vai ser favorável, ele será favorável ao povo, mais favorável ao povo judeu do que os turcos otomanos. E é interessante que as invasões a partir de 1948 não existirão mais, porque as Nações Unidas vai dar direito a Israel de nação, de se criar um Estado nacional. Bom, e o que acontecerá agora? A nação de Israel, nós vamos ter as aliás, que vão subir em levas, são 3 levas que vão. Depois de 1948, vai então ter uma concentração maior, e Israel agora, constituído nação, estará preparada agora para defender sua terra. E todos os povos, ou todas as nações, em especial os levantes muçulmanos árabes, que tentarem contra Israel, irão encontrar uma ofensiva. É sempre bom lembrar as aulas de guerra que já tivemos aqui pela pastora Ana Maria, que nos abençoou muito, que Israel
todas as guerras que se envolvem são guerras preventivas e são guerras que eles estão defendendo o seu direito de Estado e nação. Eles não estão saindo para um bel prazer de uma guerra ou para conquistar uma outra capital. Não, eles estão no seu território e serão afligidos e então vão se defender. E nessa defesa, Israel está bem armado. Israel não deixará mais acontecer o que aconteceu no ano 70. Aconteceu o que aconteceu em 132. Isso não vai acontecer mais de maneira nenhuma. Amém? Glória a Deus. Bom, você vai ver o seguinte, que a partir do 7º século surgem os árabes. A partir do 7º século. Cidade importante para os muçulmanos. Guardem isso, Meca e Medina. Nós temos aqui o seguinte, períodos muçulmanos na Terra Santa, como nós havíamos falado antes, mas eu queria chamar a atenção para vocês dos califas Omar, Abd-el-Malik e Eluat. O Omar é um conquistador. O Abd-el-Malik constrói o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. E o Eluat vai construir a mesquita de Al-Aqsa, em Israel, a mesquita mais importante muçulmana. A construção do Domo da Rocha inicia em 685 depois de Cristo, e o fim vai terminar em 691. Pode passar na próxima isso. Essa imagem mostra bem o que eu estou tentando explicar a vocês. Vocês estão vendo lá escrito Domo da Rocha, aquela seta vermelha? Nós temos ali, viu ali? Isso. Abd-el-Malik. Está vendo aqui a mesquita Al-Aqsa com esse domo negro? O Fantástico já havia falado sobre isso, mas é bom a gente relembrar. Por quê? Uma das táticas dos árabes é transformar fatos históricos em mito. Eles querem transformar todo o processo da historicidade em mito. E existe um processo histórico referente à cidade de Jerusalém, do qual nós já havíamos falado aqui. E quando você fala da onde eles construíram o Domo da Rocha, lembra qual o monte que está construída a cidade de Jerusalém? Um deles é o Monte Moriá, sacrifício, que seria o sacrifício de Isaac. E ele diz o seguinte, que Abraão na realidade não sacrificou Isaac. Quem foi sacrificado ali, quem iria ser sacrificado, seria Ismael. Então pegaram aquele pedaço para ele, mas isso é um mito. Amém? Uma outra coisa é a mesquita de Al-Aqsa. Ele diz que numa bela noite em Medina, um cavalo vindo do céu, Maomé sobe nele e começa a cavalgar sobre as estrelas e vai parar então naquela região. E daquela região ele vai ascender aos céus. E então para eles essa mesquita é a mais importante em Israel. Em Israel. Agora é importante saber que na Bíblia Sagrada, na Escritura, há mais de 800 citações da palavra e da lembrança de Jerusalém. E sabe quantas vezes cita a palavra Jerusalém no Alcorão? Nenhuma vez. Nenhuma. Isso mostra que essa cidade não é para ter nenhum vínculo com eles. Por quê? Porque 44 vezes saqueada, recapturada, e o povo judeu sempre estava ali, fazendo o quê? Suas preces, suas orações. Então, quando nós trazemos aqui esses dados históricos sobre Jerusalém, é importante sempre nós lembrarmos que essa terra está ligada ao povo judeu. Está ligado ao povo judeus por direitos bíblicos, políticos, religiosos. E como nós vimos em todas as passagens da Bíblia, mostrando a vocês nas Escrituras, Deus entregando a terra, Deus escolhendo Jerusalém, a construção do templo, Davi colocando a capital do reino, Abraão lá em Salém. Quer dizer, todas essas passagens validam os argumentos bíblicos e históricos de que, quando hoje falamos que Jerusalém é por direito do povo judeu, nós não estamos criando um ideário da mente, mas existem registros históricos, políticos, bíblicos, que declara essa ação sobre o povo judeu. Amém? Declara isso sobre o povo judeu. Agora eu gostaria de apresentar mais um vídeo a vocês, de uma outra entrevista feita na Rede Globo,
tá? Muito importante, e que nós vamos ver se a gente consegue passar aqui, terminar em nome de Jesus, daqui a pouco. Pode ir lá. Aliados e inimigos dos Estados Unidos se uniram na condenação à decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A Cecília Malan acompanha tudo ao vivo. Oi, Cecília, bom dia para você. Os protestos, inclusive, se espalharam pelo planeta. Sim, Ana, e um coro de líderes internacionais se pronunciou. Todos temem uma nova explosão de violência no Oriente Médio. Hoje, o exército de Israel reforçou a segurança nos assentamentos da Cisjordânia e palestinos convocaram uma greve geral. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, se pronunciou agora cedo e disse que está negociando com outros países para que eles também reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Embora Trump tenha falado pela primeira vez de uma solução de 2 estados, o secretário-geral da ONU lembrou que israelenses e palestinos têm que participar diretamente de qualquer decisão e que não existe plano B para a criação dos 2 países. O dia amanheceu belíssimo numa das cidades mais importantes da história da humanidade e a população israelense acordou ainda comemorando o apoio enorme recebido dos Estados Unidos. Para eles, Jerusalém sempre foi a capital de Israel. O mundo é que não reconhecia. Palestinos amanheceram de ressaca. Protestaram durante a noite, demonstrando temor generalizado de que ficarão ainda mais vulneráveis e jamais poderão governar suas vidas sem se submeter aos vizinhos. Eles também gostariam de mudar a capital de Ramallah para Jerusalém, para a parte oriental da cidade. Mas sobre isso, Donald Trump não disse uma única palavra. Ao dizer ao mundo que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital do Estado judaico, o presidente americano uniu o mundo árabe, dos Emirados à Malásia, da Jordânia à Turquia, até mesmo inimigos como Irã e Arábia Saudita ficaram do mesmo lado. Todos exigindo que os Estados Unidos voltem atrás na decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Agora de manhã, o governo da Arábia Saudita lamentou profundamente a decisão de Trump, alertando para o risco de consequências perigosas. Também hoje cedo, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, lembrou que a decisão desrespeita uma resolução da ONU de 1980 e previu que o Oriente Médio vai ficar em chamas. A União Europeia, em bloco, condenou a decisão. A primeira-ministra alemã Angela Merkel resumiu o sentimento europeu. Não apoia a posição de Trump, pois o status de Jerusalém deve ser resolvido num acordo maior, internacional, envolvendo uma solução de 2 estados. O Conselho de Segurança da ONU deve tratar do tema numa reunião extraordinária nesta sexta-feira. México, Canadá, Austrália e inúmeros países condenaram a postura do presidente americano e Trump ficou praticamente sozinho com Israel. A decisão anunciada ontem à tarde em Washington, antes de tudo, foi para cumprir uma promessa feita ainda durante a campanha, quando Trump queria o apoio dos judeus e dos evangélicos americanos, extremamente pró-Israel. Agora, ao justificar a decisão, Donald Trump disse que era a coisa certa a se fazer e que seria loucura pensar que repetir a mesma fórmula de seus antecessores produziria resultados melhores agora. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse que a atitude de Trump é uma destruição deliberada de todos os esforços de paz e que os Estados Unidos estão recompensando Israel por descumprir acordos internacionais, incentivando a política de ocupação, assentamento, apartheid e limpeza étnica. No fim das contas, Donald Trump pode ter enterrado em definitivo a antiga ideia de que seria possível haver 2 estados com 2 povos compartilhando Jerusalém sob a custódia das Nações Unidas. Analistas avaliam que palestinos vão ser mais e mais forçados a aceitar sua condição de minoria. Seria a solução de um Estado, num país chamado Israel e governado pelos judeus. Ao mesmo tempo, parece inquestionável que ao tomar uma posição favorável a Israel, os Estados Unidos perdem a credibilidade para servirem como mediadores desse conflito. Apesar de todo o furor criado pela decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a Casa Branca afirma que Trump se mostrou um negociador confiável, que cumpre suas promessas. E o presidente americano estaria comprometido agora com o que vem chamando de acordo definitivo entre israelenses e palestinos. Trump botou fogo no circo e agora promete a paz.
E Jerusalém está no centro desse conflito histórico entre israelenses e palestinos. Vamos entender aqui um pouco melhor. Pelas leis internacionais, a cidade está dividida. A parte leste pertence aos palestinos e a oeste, aqui em azul, a Israel. Mas, depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou a parte leste da cidade e declarou Jerusalém a capital eterna e indivisível do Estado israelense. Mas nenhum país havia reconhecido isso, até ontem, né? Os palestinos querem essa parte leste como a capital de um futuro Estado. O significado religioso de Jerusalém Oriental é enorme para judeus, para muçulmanos, para cristãos. Na Cidade Velha estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que são sagrados para o Islã. E também o Muro das Lamentações, que é a parte que restou do templo judeu construído pelo rei Herodes, além de outros locais sagrados para os cristãos. Então, e vamos abrir em Zacarias, porque esse quadro é um quadro profético, dá para perceber, não dá? É um quadro que envolve profecias. E quando diz ali que Israel está sozinho nessa decisão que a América tomou, lá em Zacarias capítulo 12, nós vamos ter uma nota muito especial aqui, que fala muito sobre esse acontecimento agora. Diz assim, ó, capítulo 12, versículo 2: Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. 3: E acontecerá naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Quem viu ali as potências europeias indo contra Israel? Quem viu ali? Isso é um quadro profético. Nós estamos vendo o cumprimento de profecias. É por isso que quando olharmos para Jerusalém, para Israel, nós temos que sempre lembrar que a Israel está completamente envolvido na segunda vinda. Assim como na primeira vinda Israel estava envolvido, o povo judeu, na segunda também. E agora, em especial, a cidade de Jerusalém, nesse envolto de rejeições por parte das potências, das grandes potências. Amém? Bom, meus irmãos, um outro período importante é o Império Turco-Otomano. Pode passar um pouquinho, por favor. Aí, deixa aí. É o Império Turco-Otomano que eles vão conquistar a Terra Santa. Eles vão até de 1517 até 1917. Agora, dentre todos os líderes desse período, nós temos Solimão Magnífico, que traz uma importância grande para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele construiu muralhas sobre a cidade e alguns portões importantes, do qual nós passamos quando vamos a Jerusalém por eles, é de autoria de Solimão. Aqui nós temos uma imagem para tentar entender como a cidade ficou na época. Aí aqui você consegue ver o nome das portas, as entradas, como ficou esse período dos turcos otomanos. Vê a próxima imagem, os portões. Os portões atuais hoje de toda essa muralha são esses, ó. Porta Nova, ali o muro de Jerusalém, aí está a Porta Nova. Nós temos aqui o portão de Damasco. Agora é interessante, lembra quando a gente fala portão de Damasco? É porque a imagem não dá para a gente ver nítido, né? Mas é uma portinha que está ali embaixo. A gente está vendo esse portão grande, tudo, mas a portinha que tem ali embaixo, descendo ali, é uma porta importante, é a lembrança da capital da Síria. E essas portas são referentes a um período importante de Solimão. Agora tem aqui também a Porta Dourada. Nós temos diversas portas aqui que faz parte desse período de construção desse grande líder muçulmano, esse líder turco-otomano, tá? Bom, quando chegar 1917, nós temos a declaração do Lord inglês Balfour, a carta de referência à intenção do governo britânico de facilitar um lar nacional para os judeus. Isso se, caso que ele conseguisse vencer o Império Otomano. Até que, se isso não conseguisse, iria o Império do domínio dos turcos otomanos iria permanecer, mas eles não permanecem. E aí então, quando nós vamos chegar a 1948, as Nações Unidas vai dar o direito
do lar nacional dos judeus. Agora é interessante quando fala de Jerusalém, é que Jerusalém, ela é uma cidade dividida em bairros. Ela tem o bairro cristão, o armênio e o bairro muçulmano. Então, quando fala cristão aqui, fala o cristão católico, fala o cristão desse período dos cruzados que foram lá conquistar e tentar salvar a terra segundo as investidas dos cruzados, E nós temos o bairro armênio e o bairro muçulmano. Agora é interessante lembrar da democracia em Israel, porque você imagina, esses bairros convivendo com religiões tão adversas, mas convive dentro dessa cidade. Imagina que isso não tem na Arábia Saudita. Não tem essa convivência pacífica na Arábia Saudita. É interessante lembrarmos aqui o anterior embaixador de Israel no Brasil, Reda Mansour, ele disse em uma de suas palestras aqui, numa das palestras que fomos no Leblon assisti-lo, ele disse o seguinte, que ele só consegue desenvolver a sua vida política em Israel. Aí perguntaram por que ele? Porque até no parlamento de Israel tinha árabe. Mas em 22 países árabes não tem espaço para nem judeu, nem nenhuma nacionalidade que pense contra a crença muçulmana. Tá? Pode passar, por favor? Israel vai conquistar a terra em 48, mas a parte ocidental, a parte de cima da cidade velha ficará na mão da Jordânia, e não acontece ainda a Jerusalém unificada, até, como nós já vimos, chegar em 1967. Em 1967, aí agora Israel vai conquistar, e tem uma narrativa aqui que eu trouxe, foi uma narrativa de um guia, do último que nós tivemos, ele sobre Jerusalém deu essa narrativa da conquista. Eu trouxe isso para nós, e o seguinte, o general Gotamor, liderado pelo comandante Usenarques e pelo chefe das Forças Armadas Moshe Dayan, partindo do Monte das Oliveiras, vão entrar na cidade velha pela Porta dos Leões e vão conquistar Jerusalém para Israel. E a partir daí, Jerusalém fica nas mãos do povo judeu, como a eterna e indivisível capital de Israel. Porém, entretanto, temos que fazer uma ressalva. Para falar desta cidade, não podemos falar a partir de 67. Temos que remontar eras importantes, como a era do bronze que nós levamos ao primeiro judeu, onde estava pisando nessa terra. Amém? Então, falar de Jerusalém é falar de uma cidade milenar. Falar de Jerusalém é falar de direitos que Deus deu ao povo judeu, direitos a eles da terra. E é interessante que, de todos esses povos que invadiram Jerusalém, que invadiram Israel, nenhum desses povos fizeram de Jerusalém sua capital, porque a capital, Jerusalém, é do povo judeu. Quando os muçulmanos vão fazer orações a sua cidade natal, eles viram as costas para Jerusalém, em volta à direção da sua cidade. Quando o judeu vai fazer as suas preces para Jerusalém, como Daniel, eles vão para a direção de Jerusalém. Mesmo na diáspora, onde os judeus foram obrigados a sair da sua terra, eles tinham menções referindo-se a Jerusalém. Eles se apegaram a Jerusalém. Então nós temos um vínculo histórico, os judeus têm um vínculo histórico com Jerusalém. Eles não se esqueceram de Jerusalém. O salmista diz que eles não podiam esquecer de maneira nenhuma de Jerusalém. As preces eram feitas a Jerusalém. Já o muçulmano não, as orações dele foram feitas para a cidade deles, onde é mais importante para eles, onde tudo se desenvolveu a partir do 7º século na historicidade muçulmana. Então, quando hoje falamos sobre de quem pertence essa cidade, nós temos que acompanhar o presidente americano, porque quando ele toma essa decisão, é uma decisão baseada na legalidade. O Jerusalém, Israel, é do povo de Deus por direito, é do povo de Deus por direitos históricos, por direitos bíblicos. Deus deu aquela terra, escolheu de tantas terras, escolheu aquela cidade, e foi ali que se desenvolveu todo o processo
milagroso da salvação, foi dali que tudo tem acontecido, e nós temos que ficar munidos de argumentos para, dentre o meio acadêmico ou no trabalho de cada um, saber fazer defesa. Para você ter uma ideia, eu tenho uma matéria na faculdade chamada História do Oriente, e no meu livro eu mostrei ao reverendo como eles tratam Jerusalém. Chamam a intifada de ação política pacífica, em prol de defesa de um direito. Que ação política pacífica que esfaqueia pessoas? Que ação política pacífica é essa? Então, nós temos que nos munir de argumentos para conseguir, dentro de uma sobriedade, um debate sadio, mas um confronto, para mostrar que Jerusalém está nas mãos de quem de direito. Amém? Sim, senhor reverendo. Gostaríamos de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e pela instrumentalidade que foi e é o pastor Léo Miranda, né, com essa aula que acrescentou e acrescentou e acrescentou conhecimento para nós. E como o pastor Léo terminou aqui, é importante a gente estar munido e a gente estar do lado certo. É um perigo, é um problema muito grande quando a gente faz escolha errada, de estar do lado errado. Então, o presidente Trump, ele deve ser apoiado. A gente sabe que Bill Clinton também fez essa declaração, Obama também fez essa declaração num discurso, mas ninguém colocou isso na prática. Então, Trump, ele prometeu, e os seus eleitores que o apoiaram estão satisfeitos, porque quando a gente faz um voto, a gente se associa a quem a gente está votando. Então, a gente viu ali que o povo evangélico foi uma base forte para que o presidente Trump tomasse essa decisão. E a gente viu aqui que a coisa não é superficial, é mais profundo. Então, o pastor Léo mostrou para a gente que Jerusalém pertence aos judeus e não é coisa... Quer dizer, se pertencesse a 70 anos, legal. Se pertencesse a 1000 anos, também legal. Mas, quer dizer, viu aqui uma história de cerca de 3.000 anos. Então, teve um tempo que Jerusalém teve na mão de outros, mas eram estrangeiros, porque o dono mesmo era Israel, que estava fora, na sua maioria, de judeus, mas sempre teve judeu na terra. O pastor Léo mostrou isso aqui para a gente. E quando chegou a hora de Deus de voltarem, voltou, independência, e ano que vem a gente vai estar comemorando 70 anos desse retorno, cumprimento de profecias. Então, maravilha. Louvar a Deus também pela vida do reverendo, né? Porque nós não somos uma igreja alienada, nós temos um pastor que nos serve muito bem na palavra e é um guardião da Escritura e nos leva a ser uma igreja assim e ao mesmo tempo nos atualizando de tudo, né? Porque Israel está nas páginas da Bíblia. Você viu o pastor Leonardo falando que são mais de 800 menções de Jerusalém na Bíblia. Então Deus usou o pastor Leonardo, e quem tiver invocado com a declaração do Trump, na verdade, quem declarou que Jerusalém é a capital de Israel foi o rei Davi. Ficou muito claro isso aqui. E depois os líderes que vieram, né, toda a história, mas é muito importante porque existe uma tendência muito grande da mídia de tentar influenciar e não mostrar toda a verdade.
Por isso que uma aula como essa vale a pena comprar um CD, um DVD e ouvir e repetir várias vezes, porque esse dia na TV Cultura, nós vimos uma... Você ouviu? Na TV Cultura foi uma especialista tendenciosa, falando tudo o contrário, ou seja, ela não frequentou, ela não foi leal à história, né? Ela foi muito mal nas colocações, e isso se vê em muitos lugares, jornais, revistas. Então é muito importante nós dominarmos o assunto, porque você viu que Jerusalém e Israel está no quadro de profecias. Então, nós queremos mais uma vez agradecer a Deus pela vida do reverendo, pela vida do pastor Léo, e vamos em frente. Glória a Deus. Queria mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e pela instrumentalidade do pastor Leonardo Miranda. Eu quero destacar como Deus é bom com a nossa igreja. Quero destacar também como o Espírito Santo tem guiado o reverendo. Porque uma matéria como essa não se vê facilmente por aí, sabe? Em nenhum local da sociedade, nenhum segmento da sociedade, e não se vê nas igrejas. Então eu vejo isso como um marco histórico no meio das igrejas, e Deus tem levantado o nosso reverendo para ser pioneiro nisso. Então é um privilégio muito grande estar aqui nesta tarde recebendo uma gama de informações como essa. Ou seja, a gente pode conversar com qualquer pessoa de qualquer segmento da sociedade. Se você prestou atenção, claro que foi muita informação, mas você pode comprar o CD, você vai poder dar aula sobre Israel para essa pessoa. De quem é Jerusalém? É de Israel, é do povo de Deus. Foram mostradas provas bíblicas, documentais e históricas, e não há dúvida de quem é Jerusalém. Então, eu só louvo a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo. Também quero louvar a Deus pela vida do reverendo, né? E lembrar os irmãos que isso aqui aconteceu agora, né? Esses dias. Mas nós estivemos numa passeata pró-Israel em Copacabana. Quem esteve com o reverendo? Nós estivemos em Brasília, né, para celebrar, junto com o embaixador, né, naquele encontro histórico lá em Brasília. Quem esteve lá em Brasília no Congresso, na Sala Ulisses Guimarães. Então, quando a gente vê o presidente Trump, né, fazendo essa declaração, e a reportagem do Fantástico diz, né, que ele, ao fazer isso, ele está cumprindo uma promessa de campanha que ele fez, inclusive obteve o apoio dos evangélicos norte-americanos, e é dito ali pela jornalista, né? Pelo menos eu prestei atenção nisso, ela diz assim, que são extremamente pró-Israel, são extremamente pró-Israel. Então, isso significa o seguinte, né? Isso significa o seguinte, que nossa igreja, se nós fôssemos americanos, estaríamos no mesmo bloco daqueles nossos irmãos lá dos Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que a gente consiga exercer essa influência também no Brasil. Porque, não sei se vocês repararam, a forma como o primeiro-ministro de Israel, ele vai falar, né, ao presidente americano, norte-americano, e a gratidão que ele coloca. Quer dizer, Israel será eternamente grato, né, por esse ato que é histórico feito pelo presidente. Então, assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós, como o pastor Enoque falou, nós estamos do lado certo, né? E outra coisa também que eu comentei com o reverendo ali, é que a falácia, né, de muitos pseudo-especialistas que dizem, né, que os Estados Unidos perderam, né, a sua influência no processo de paz. Isso é um absurdo, porque que paz que foi conquistada quando Israel foi complacente, ou cedeu, ou abriu espaço para o povo árabe ou para o povo palestino? Não houve paz nenhuma, né? Então, essa questão de que
dividir Jerusalém vai trazer paz, isso é uma mentira de Satanás, porque, como o pastor Leonardo falou aqui, né, Deus colocou em Jerusalém o seu nome. Então a terra é de Deus e do seu povo, né? O povo de Israel. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Leonardo Miranda. Extraordinária aula, extraordinário ensino que nos leva realmente a estar alinhado com Deus, com o céu, com o nosso reverendo e com o que é certo, né? Jerusalém pertence ao povo judeu. E outra coisa, toda aquela terra de Israel, apesar de ter muita coisa que está ocupada ali por palestinos, árabes palestinos, mas aquilo é deles. A gente vai lá, né, reverendo, sofre quando chega em Belém, né? O reverendo está falando, não, Hebron, né? Então assim, isso te faz mal, você chega lá, faz mal. Nós fomos, né, eu fui com o senhor, reverendo, a gente viu, por exemplo, o Gólgota, né? Acho que desmoronou até um pedaço lá, mas a gente viu o Gólgota e a gente não podia ir lá. Estava assim, ó, mais ou menos a 200 metros, pelo menos ali eu via isso, né? Porque ali é uma área tensa, porque ali estão os palestinos. Então, isso é o cenário lá. Então, realmente, a nossa oração é que Deus abençoe Israel e que toda aquela terra seja devolvida a eles. Porque onde os judeus dominam completamente, o trânsito é tranquilo, né, pastor? A gente anda, entra, vai, sai, é tranquilidade, porque é um povo pacífico, é um povo que está lá só para defender o que é seu por direito, como diz o pastor Leonardo aqui. Tá? Deus abençoe. Gostaria também de agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo. O pastor Miranda foi usado por Deus e nós somos muito gratos porque temos a luz das Escrituras e o nosso reverendo que sempre busca também dados históricos para que a gente possa ter o esclarecimento das verdades. E então a gente vê aqui como que nós precisamos estar unidos nesse momento para defender essa causa, que é uma causa que nós defendemos de Israel, mas também esclarecer as pessoas no ambiente que nós convivemos, seja na família, seja numa faculdade, seja em qualquer ambiente. A gente tem que realmente se posicionar e falar o que nós cremos, o que nós aprendemos e que é fato. E agradecendo a Deus pela vida do nosso reverendo, de estar na França o representando, a gente vê que é um assunto que está na mídia, é um assunto que está em todo lugar, nos jornais. E lá no intercâmbio, eu tive a graça de poder me posicionar e defender a posição do presidente Trump. Porque na sala a professora ela deu jornais para todos os alunos e ali tinha um casal iraquiano, tinha pessoas da China, outros países, e eu, uma brasileira, mas que tenho realmente uma gama de conhecimento que recebi antes de tudo aqui nesse ministério. Então o que a gente aprende aqui é muito maior do que a gente aprende lá fora. Então, uma especialista em relações internacionais colocou numa matéria sobre os posicionamentos do Trump em relação à ONU, em relação à Unesco, em relação ao aquecimento global, o que ele fez em relação a não dar continuidade. E aí, então, ela falando que ele é egoísta, que ele não pensa nos outros países. E aí eu falei porque a professora queria que nós falássemos no francês o que entendemos da matéria, mas se nós concordávamos. Eu falei não. E ela fez assim, ela falou não, eu falei não, eu estou de acordo com ele defende uma ideologia, e eu acredito nisso, porque nós temos dados históricos, mas eu louvo a Deus porque eu tive a condição de me posicionar, de ter autoestima, de defender realmente aquilo que é uma verdade, e os demais alunos ficaram olhando e não puderam falar nada. Então, a gente realmente, também, em um outro momento, quando eu estive com a Gabriele, filha da Patrícia, que ela faz Universidade de Psicologia, e aí eu perguntei para ela, Gabriele, como que está na faculdade em relação aos alunos, o que eles falam em relação ao Trump, a posição dele? Aí, então, eu deixei ela falar tudo aquilo que ela ouve no meio da faculdade. E ela falando dos professores, dos alunos, massacrando o presidente Trump.
e a gente vê aquilo que a mídia passa de maneira parcial. E aí eu perguntei para ela, mas quando você ouve isso, em relação ao aquecimento global, por exemplo, você viu o que o Trump falou? Aí ela falou, não. Eu falei, então é importante realmente avaliar a totalidade, aquilo que ele fala, aquilo que ele defende. Em relação a Jerusalém também, eu conversei com ela, esclarecendo. Então, a gente observa que é importante a gente realmente conversar com as pessoas, porque senão muitas pessoas, até mesmo que são evangélicas, vão estar pensando de maneira errada, porque a grande multidão coloca o Trump como inimigo, como alguém que é mau, mas, na verdade, não vê aquilo que ele defende, que é o que nós também defendemos. Então, eu louvo a Deus porque nós temos a condição de se posicionar e falar e realmente defender essa causa. Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida do reverendo, do pastor Leonardo Miranda, que trouxe com muita propriedade essa tarde, muito conhecimento para nós. E essa é a 6ª escola no 2º semestre, e todas as escolas, todos os assuntos que são abordados, nós que somos evangelistas, de alguma forma nós usamos o que nós recebemos aqui no campo. Eu agradeço muito a Deus pela vida do reverendo, de verdade, porque sempre Deus vai nos dar oportunidades, situações que a gente vai utilizar o que a gente recebe desse altar. E mais uma vez, um tema polêmico, e o nosso reverendo, esse ministério, está preparando a gente para falar, para se posicionar. Então, reverendo, muito obrigada. E o reverendo tem dito, né, para a gente estar dominando o assunto, nós ouvimos essa tarde, mas eu acho que foi o pastor Evandro que disse aqui, comprar o CD ou o DVD e ouvir quantas vezes for preciso, para que possamos estar preparados, aptos, para defender o nosso Senhor, as Escrituras e Israel. Reverendo, muito obrigada. Glória a Deus, né? Quem quer louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo? Quem quer louvar a Deus pela vida do pastor Leonardo Miranda, instrumento, né, nesta sessão?